Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à live do Grupo Cora, né? Nós já estamos com algumas pessoas presentes, né? E para você que está nos assistindo, peço aí o seu carinho para curtir esse vídeo, para nos ajudar a espalhar essa informação, essa boa nova sobre o novo estudo aqui do Grupo Cora, tá? Estou aqui eu, Cibele Oda. Tista Rodrigues, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Denise, Rosângela, Carlos Henrique, Alice. Isso. Muito bem-vindos. A Leila também. A Leila sempre boa também noite, com a Leila. gente, né? Rosângela, Denise. O pessoal está chegando, né? Tá chegando, gente. Que bom. Que saudade, né? Está muito feliz de estar aqui. Então, para quem já é nosso companheiro de jornada, né? Que saudade de vocês. A gente estava até tentando lembrar quando foi a última live, mas foi da Semana do Despertar, né? Do encerramento. E agora a gente está muito feliz aqui de estar aqui com vocês de novo. E para quem ainda não nos conhece, né, veio através aí dos chamados que a gente colocou, dos convites que nós fizemos na internet, sejam bem-vindos também ao Grupo Cora, que é uma comunidade para quem gosta, né, de trabalhar aí o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento. Sim, ótimo. Então eu dizia que na nossa trajetória, há 5 anos atrás, aqui, né, nesse canal, nesse grupo, né, nós começamos com os congressos online de relacionamento amoroso, porque relacionamento é uma coisa muito séria e a maioria das pessoas não tem a menor noção do que seja relacionamento, né? Então, a gente começou a estudar isso, descobriu a importância do relacionamento e percebemos que nós deveríamos fazer alguma coisa para isso, não é, Benzinho? Sim. Na época, nós fundamos um instituto, né, o Instituto Brasileiro de Estudos do Relacionamento Humano, o IBRAER. O IBRAER promoveu vários congressos, né, e o terceiro congresso ainda é possível ver as palestras que estão lá no Telegram, no nosso canal do Telegram, né? Aliás, lá tem um material riquíssimo. Depois começamos o estudo de um livro muito importante, que foi o Criando União. Né? Depois estudamos um outro livro, Não Temas o Mal. Não Temas o Mal. E, por fim, nós começamos a nos dedicar ao estudo da criança interior. Isso além da roda de cura que acontecia aqui no sítio, uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? E com renascimento, com constelação familiar, e tudo isso era a nossa tentativa de fazer a nossa parte com vista no que nós estávamos descobrindo, não é? Então, isso faz parte do nosso ser. Sempre que nós descobrimos, nós estudamos, gostamos de estudar, e sempre que descobrimos alguma coisa boa, trazemos aqui para vocês, né? Por isso que a gente fez a Semana do Despertar, né, que era para trabalhar essa questão mais, assim, da desidentificação da mente, porque a gente começa a perceber nesse trabalho, nesses anos todos, né, de trabalhos terapêuticos, de estudo e pesquisa, que, na verdade, grande parte do sofrimento, tudo bem que tem, né, os traumas que a gente carrega, mas muito desse sofrimento vinha em função da nossa mentalidade, das nossas crenças, da identificação com os pensamentos, né, com os sentimentos. Então, na Semana do Despertar, foi para a gente começar a entender que nós não somos o nosso pensamento, que nós não somos os nossos sentimentos, né, que nós temos, sim, uma essência divina e que é preciso fazer essa reconexão com ela, tá? E a gente tem, né, quando nós finalizamos os livros também nos grupos Cora, nós ficamos um tempo sem, né, fazer nenhum estudo num livro. Então, a gente fez uma enquete nos nossos grupos para ver os temas, se era relacionamento, se era autoconhecimento, se era pais e filhos,
né, ou algum outro. E o tema que ganhou na enquete foi autoconhecimento. E aí, como a gente já estava nessa pegada de estudos, principalmente sobre a parte de crenças, porque a gente viu que o sistema de crenças interno é o que molda a realidade que a gente toma como verdade, e em função disso nós reagimos, né, no Nossa mundo. prosperidade, nossos relacionamentos, Exatamente. tudo isso está preso No nosso sistema neste... de crenças, né? E, então, assim, para mudar a nossa vida, nós precisamos mudar esses sistemas de crenças. E por isso, né, foi uma sintonia maravilhosa, porque a gente estava estudando o livro A Biologia da Crença pela segunda vez, né, nós já tínhamos... Eu pela terceira vez eu estou estudando agora. Isso. Inclusive, a gente aconselha aí a quem puder comprar, é um livro barato, bem barato, né, mas que vai ajudar muito. Eu sei que muita gente já leu, né, tá ao contrário aqui, né, vê espelhado lá, infelizmente. Mas, mesmo aquele que já leu, agora nós vamos estudá-lo, né, e ainda com a ajuda da inteligência artificial. Isso. Ah, Cibele, Letícia, mas por que vocês estão trazendo a inteligência artificial, né? Porque, na verdade, a gente tem usado muito a inteligência artificial aqui para os nossos estudos, para o nosso trabalho, e a gente vê o grande potencial que ela tem trazido, principalmente para acelerar a aquisição de conhecimento. Então, por que não trazer isso aqui, né? Porque a IA, assim, é igual a internet, né? Quem não souber trabalhar com a inteligência artificial daqui para frente, né, vai ficar a perigo, né, de estar muito desatualizado, enfim. Então, a gente quer trazer isso para vocês também, né, a dinâmica, né, como trabalhar com uma inteligência artificial para potencializar o seu aprendizado. Sim, hoje não se fala tanto em leitura acelerada, leitura dinâmica, e sim aprendizado dinâmico, né? Você, com a inteligência artificial, consegue reduzir esse aprendizado. A gente pode ler vários livros em uma semana, né? E nós temos adiantado o nosso trabalho de autoconhecimento com a inteligência artificial. Sim. Então, queremos também trazer essa maravilha para vocês, que eu acho que vai ser um divisor de águas, não é? Sim, no sim. nosso estudo. Eu não sei se a Rosângela está perguntando, ela está dizendo, e o livro Criando União, ou se ela está afirmando, né? Mas o livro Criando União ainda é possível ver os estudos. Nós estudamos isso durante 1 ano e meio, talvez um pouco mais até, e esses estudos estão lá também no canal do Telegram. Né? Porque no WhatsApp, quando a gente entra, a gente só pode ver, só consegue ver daqui para frente, mas no Telegram você consegue ver tudo que foi postado desde o início. Então eu deixei lá no Telegram, nesse canal, que é o 3.0, né, um canal famoso que nós temos lá no Telegram, e quando você entra no canal tem uma postagem fixada, que quando você clica, você vai para o início do grupo. Como são muitos anos, tem muita coisa postada, né? E é só material incrível. Aí começa as palestras do Cora. Do Congresso. Que foi onde começou. Isso. Cora é Congresso Online de Relacionamento Amoroso, né? Então, aí depois das palestras do Congresso, vem o estudo do livro Criando União, e depois do livro Não Temos Mal. Né? Acho que é isso. E depois vem o livro da criança interior, né? Que é, como é que chamava? A Volta ao Lar. Volta ao Lar, que é o livro mais importante sobre a temática da criança interior. Tinha esquecido isso. Né? Que esse livro, ele não está completo lá, o estudo, porque ele é um livro muito longo, né? E esse estudo ficou realmente incompleto. Isso. Mas um dos motivos também que a gente trouxe a questão das crenças foi que no estudo sobre a criança interior ferida, nós descobrimos que ela está no centro dos sistemas de crença. Sim. Né? Então, as lentes pelo qual a gente olha o mundo, as pessoas e a nós mesmos, tem
né, na sua base, os traumas e as percepções infantis, né? Mas, assim como o sistema de crenças foi instalado, né, como se fosse um programa, ele pode ser revisto e atualizado para crenças mais alinhadas com a vida de prosperidade, de plenitude, de felicidade que a gente quer. Então, por isso que é importante esse estudo, né? Primeiro, para trazer consciência, o que são as crenças, como elas se formam, como elas impactam a nossa vida, né? E depois, como que a gente pode mudar essas crenças. Então, além desse estudo, nós internamente estamos numa pesquisa bem profunda sobre como que nós podemos, de uma forma simples, prática e rápida, mudar o nosso sistema de crenças, né? Então, logo mais, Sim. vocês vão ter novidades sobre isso também. Com certeza. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse livro, porque ele não é um livro normal, não é? Esse livro impactou o planeta, né? Toda a biologia, toda a ciência, porque é um cientista que ele tem uma história muito interessante, né? Ele vai contar um pouco, eu não quero estragar a leitura do livro para quem ainda não leu, mas é um cientista que tinha umas crenças limitantes muito fortes a respeito da vida e que ele não acreditava que ele pudesse ser feliz. A felicidade, o tipo de pessoas, e tem muitas, eu conheci algumas, que acreditam que é impossível ser feliz. Que neste planeta, né, aquela história de que isso aqui é um mundo de provas, é um mundo de expiação, né, e que aqui só pau na cabeça. Mas tudo mudou para o autor quando ele foi transferido, ele era professor de medicina, para uma universidade no Caribe. E aí ele percebeu que já desde o primeiro dia, aquela depressão que ele carregava mudou completamente. Ele começou, ele andando pela praia, andando pela calçada ali à beira, feio, né? Onde ele estava, né? Ele olhava as pessoas se reuniam para ver o entardecer, né? Ele conta. E isso já nos primeiros dias o impactou tanto que ele começou a observar que era óbvio. Ele via isso nos experimentos que ele fazia. Não era dentro da biologia, né? Dentro dos experimentos em laboratório que ele realizava, o que impactava mesmo aquelas culturas, olha, piscou de novo, hein? As culturas era, na verdade, o ambiente. E ele estava experimentando isso na pele. E a partir daí ele empreendeu um estudo muito profundo e acabou descobrindo que mais do que a genética, o ambiente é que molda a genética. Então, ele é um dos pais da epigenética, aquilo que está além da genética, maior do que a genética, superior à genética, né? Que impacta realmente a genética. E aí ele desvenda toda essa história para nós que a nossa ciência, principalmente a biologia, né, mas também a ciência, a física, a medicina, né, ainda estão acreditando num conto, numa crença, né, de que as coisas acontecem como o mecanismo de um relógio, né, e não é bem assim. Então, ele descobriu essas coisas, está trazendo para nós, mas as palestras desse homem pelo mundo foram impactando as pessoas e elas foram se curando, elas enviavam comunicações para ele ficava muito feliz de receber isso, que ele mudou a vida daquela pessoa e milhares de pessoas, né, que ele tem mudado simplesmente
por trazer esse conhecimento, porque conhecimento é poder, não é? Informação é poder. E então é um livro que eu tenho muita alegria e estou muito ansioso, entusiasmado para estudar com vocês. Eu estou estudando, estou no finalzinho, olhem aqui, ó, estou bem no finalzinho, na terceira vez, né? E muito bom, estou gostando muito, descobri coisas que eu não tinha visto ainda, e nós vamos, sem dúvida, nos divertir. Bom, então, e como que esse estudo vai funcionar, né? Nós vamos semanalmente encaminhar, né, um resumo, né? Eu acho que com as partes principais aí do uma leitura, do trecho, organizadamente, né? como a gente fazia, né? Mas desta vez utilizando a IA, que isso é uma surpresa para vocês, como isso vai participar do estudo, né? Uhum. Mas na segunda-feira. Isso. Toda segunda a gente vai mandar esse material, iniciando agora no dia 24 de junho. A próxima segunda-feira. Isso, a próxima segunda-feira que vem, nós já vamos começar a colocar os materiais, né, no grupo. Esse grupo será aberto para debate. Isso. No grupo que está, e para você que ainda não está no grupo de estudo, né, tem pessoas que já estão, está na descrição desse vídeo aqui, você encontra o link para entrar no grupo de estudos. Então, se você ainda não está no grupo de estudo Core, específico para o livro A Biologia da Crença, pega, né, clica aqui nesse link para entrar. Porque tá? a gente tem 20 e tantos grupos, né? Mas só vai acontecer em um grupo, Isso, que é facilitar. O grupo do estudo do livro. Do grupo Core. Isso, que para entrar no grupo, o link de convite está na descrição deste vídeo. Isso. E aí, a gente vai manter as lives terça-feira, às 20h30, né? Essa foi a primeira para trazer um pouco da explicação do estudo. Então, segunda-feira a gente posta material, terça-feira a gente faz a live. E aí, na live é o espaço para todo mundo, né, trazer as suas dúvidas, a gente, de repente, poder aprofundar um pouco mais determinado alguma informação que a gente acha que é mais relevante, né, dar algum destaque, e isso vai ser feito, então, durante as lives. Então, tá? a gente vai contar com a ajuda do autor do livro, né? O Bruce Lipton, virtual, estará conosco, né? Ele poderá responder as perguntas, porque, é claro, né, vocês sabem que a gente pode alimentar uma inteligência artificial, como o GPT-4, por exemplo, que hoje está nesse estado, a gente fica espantado, né? Conversa por aí, tem gente que ainda não viu, né? Que ainda não conhece. Eu acredito que todos vocês conheçam, é claro. Mas é incrível. E a gente pode, é claro, pegar todo o conhecimento, tudo que o Bruce Lipton escreveu e colocar num banco de dados vetorizado, né? A gente tem estudado sobre isso, né? Ele transforma todo esse, pode ser um PDF, pode ser vários PDFs, ele transforma isso em vetores, e daí você tem lá, você pode conversar com o Bruce Lipton, né? Você pode perguntar o que você dele, né? o que você quiser, que ele vai saber responder. Então, essa é uma das participações da inteligência artificial. Nós vamos ter aí a figura do Bruce Lipton no grupo. Deixa eu só olhar aqui. A Denise está falando aqui que é maravilhoso a gente não ser vítima da hereditariedade, né? Ela falou que tem estudado bastante Bruce Lipton, e principalmente porque a mãe teve câncer de mama, né? E isso, Sim. lógico que assombra, né? Porque tem... Sim. Mas, assim, se a gente for ver do ponto de vista estatístico, quem tem e não tem o gene é 50%, é basicamente a mesma estatística de desenvolver ou não, né?
E aí, por que fala que é o meio, né? O meio não é só o mundo externo, é o meio interno nosso também, como que estão, né? A liberação dos nossos hormônios, né? Do nosso estresse, da nossa ansiedade. Então, a gente vai mudando o ambiente onde as nossas células estão imersas também. Por isso que a gente tem que realmente fazer um trabalho holístico, né? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas emoções, porque está tudo conectado, está tudo interligado. E aí esse livro, ele traz mais clareza sobre como que se dão essas relações. E é legal porque ele traz numa visão científica e espiritual, né? Então ele consegue. Por isso que a gente também gosta desse livro, né? Ele não é só materialista, porque se fosse também a gente não ia estudar, né? Mas ele traz essa visão mais integral, que é justamente a nossa linha de atuação, né? Uma visão holística, integrativa, onde a gente sabe que tudo está relacionado, né? Sim. Então, deixa eu ver o que mais que a gente teria que falar para o pessoal. Eu acho que se alguém perguntasse alguma coisa, seria muito legal. Se alguém tem uma dúvida, né, sobre Pode não ser somente a respeito do estudo, quiserem aproveitar, perguntar alguma coisa, quem sabe. Faz tempo, né, que a gente não conversa. Pois é. Uhum. Olha, e é muito interessante, enquanto ninguém coloca aí a pergunta, quando a gente começa a estudar, acho que qualquer coisa que seja, parece que descortina um mundo novo, né? Um monte de coisa que a gente não tinha percebido, a gente começa a se aperceber. E quando a gente vai começar a estudar as crenças, é muito legal nesse sentido, porque a gente começa a perceber que, na verdade, tudo a gente vive em função das crenças que a gente cria, né? Quer seja a crença sobre Deus, né? Que é uma crença. Né? Essa é a maior, né? Já pensou acreditar que tem alguém lá em cima com um porrete, né? Esperando para dar uma cacetada na cabeça, né? Se você não andar direito, vou dar uma cacetada. E é isso, né? Então. E tudo, né? A forma como a gente se vê, como vê o outro, o mundo, as nossas decisões, as nossas escolhas, tudo em função das crenças. O Flávio Dutra, ele está perguntando se o livro Biologia da Crença aborda algum assunto sobre narcisismo. Eu não me lembro. Não aborda, mas você vai entender muitas coisas sobre narcisismo, porque, claro, que narcisismo também é uma coisa aprendida, assim como todas as nossas crenças, né? Nós passamos muitas coisas na vida e a criança, ela está porosa, ela está pronta para receber os comandos que serão úteis para ela. Eu contei uma história esses dias, não, já faz um tempinho, né? Num vídeo que está lá no nosso canal, de uma vivência que eu tive com um ano e 3 meses. E essa vivência foi tão forte que impactou toda a minha vida, né? E só com 40 anos é que eu fui me livrar daquilo. Consegui entender e integrar aquele fato. Mas muitos detalhes, muitas coisas aconteceram conosco. Essa é uma daquelas centenas que aconteceram comigo. É só um exemplo para que a gente entenda que a gente não sabe, a gente não tem ideia. Aconteceu com 1 ano e 3 meses, como eu ia lembrar disso? Eu não tinha nenhuma noção de que isso era uma coisa impactante na minha vida. E impactava. Esse vídeo está lá no nosso canal, eu conto essa história inteira e ela é realmente impactante. Eu acho que, só para pegando um gancho aqui, né? Porque parece que a gente fala crença parece que é alguma coisa ruim, mas não. Ou religiosa, né? Não. O sistema de crença, ele precisa, porque sem eles a gente não estaria aqui, né, vivos. Porque imagina uma criança, né? Você nasce, você não tem nenhuma noção do que é o mundo, de como se comportar, de como reagir. Ou seja, você precisa aprender muito rápido as coisas, né? Você criancinha precisa aprender muito rápido
né? O que comer, como andar, o que falar, como reagir, como se relacionar. Então, assim, isso está no livro, mas só adiantando um pouquinho, tá? E isso que o Tissa falou, por que a criança é muito porosa? Porque nós somos feitos dessa forma. Quando a gente é criança, o nosso cérebro, ele opera em ondas específicas que você entra no estado hipnagógico, né, de hipnose. Então, assim, tudo que ela vê, ela começa a absorver. Ela não faz juízo do que está acontecendo, ela simplesmente vai absorvendo, por isso que criança aprende tão rápido, né? Só que o que acontece? Ela tem as percepções dela também, mediante a um fato que aconteceu, uma interpretação sobre aquilo, Sim. E aí ela internaliza aquilo também, ela vai internalizando. Só que isso chamamos de crença. Isso, e aí só que como ela não tem um discernimento, né, para entender de fato o que é a realidade, o que está acontecendo, às vezes ela interpreta aquilo de uma forma totalmente equivocada, e introjeta aquilo como uma crença. E aí o tempo vai passando, a gente perde as memórias, mas a crença está aqui, é uma programação, por isso que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, que nós precisamos aprender a desprogramar as nossas crenças, né? Por quê? Porque realmente funciona como uma programação, né? E aí você está automatizado, né, dentro de você. Sim, é um livro tão interessante que você vai entender que tudo que está acontecendo na sua vida, e isso é muito sério, eu tenho falado aqui há muito tempo, e as pessoas às vezes não gostam, mas tudo que está acontecendo na sua vida, está acontecendo porque você está criando, né? E as pessoas não gostam de ouvir isso, é claro, mas eu não, né? Minha mãe não gosta, ela briga comigo quando eu falo isso, né? Porque vai dizer, nunca, eu criaria outra coisa. Mas o que as pessoas não entendem é que nosso inconsciente é que está no comando, porque nosso inconsciente comanda 90%, ou talvez mais, 95%, 93%. Nós temos conscientemente nossos atos, as nossas escolhas, é muito pequeno, nós não temos poder nenhum de escolha. Quando você pensa que você escolheu virar a esquina à direita, você não escolheu. Não foi uma escolha consciente. Então, o que eu quero dizer com isso é que a maioria das suas decisões, a maioria das suas escolhas estão, com certeza absoluta, pode escrever isso, estão sendo escolhidas, estão sendo feitas, estão sendo elaboradas, realizadas por programas que estão rodando interiormente, e eles têm um poder enorme sobre nós, um poder muito maior do que conscientemente, né? Aquela história que nós chegamos em casa e não viemos pensando, mas não vimos o trânsito, não vimos nada, e quando chegamos na garagem, nossa, como é que eu passei aquela rua, né? Então, tudo isso existe porque, para que a gente possa utilizar a nossa consciência para outras coisas, né? Para elaborar certos planos, e teria que ter alguém realizando aqui a vida, além de respirar, né? Que é uma coisa inconsciente que acontece, o batimento cardíaco, mas também muitas escolhas, a maioria delas, 90% das nossas escolhas, estão sendo feitas por esses programas. E 70% desses programas são negativos. Isso que é pior, né? Se os programas fossem bons, mas está tudo bichado. Tem uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar, da Deise Regina. A terapia de renascimento pode mudar a genética / crença? Então, mudar a genética, né? Isso é uma crença, que a genética é uma coisa taxativa, né? Que nós determinante. Ela nunca foi determinante, é apenas uma crença. E é isso que o principal ponto deste livro é exatamente esse, né? Não existe essa história de genética
porque ser determinista, né? seus pais tiveram é o ambiente é que determina essas coisas, tá? Porque assim, não é que a gente vai mudar a genética, né? Mas a gente pode mudar a expressão do gene. Então, não é que o nosso gene vai mudar. A gente veio, né? Nasceu, formou e a gente tem o nosso conjunto, né? O nosso genoma. Mas o que acontece? Vamos supor que eu tenho um gene que tem uma predisposição para uma determinada doença. O fato de eu ter esse gene não é determinante que eu vá desenvolver essa doença, mas se houver algum fator externo, né, que vai fazer com que esse gene se expresse, aí eu posso ter a doença. Sim, assim como você tem um gene de qualquer coisa, esperando uma oportunidade para se expressar, boa ou ruim, nós temos de tudo dentro de nós, Sim. não é? Não é porque seu pai ou sua mãe teve isso que você necessariamente tem esse gene. Todos nós temos, né, uma genética esperando para ser esse gatilho, né? Mas a respeito do renascimento, o renascimento é uma terapia fantástica, que ela é muito boa porque ela está ligada à respiração, né? A respiração está ligada às nossas emoções, né? Nós estamos presos em respiração, eu tenho contado isso, mas é uma coisa muito interessante. Quando nós contraímos essas crenças lá no passado, ou mesmo no útero materno, logo depois, ou a semana passada, se você contrair algum trauma, você vai ter um impacto na sua respiração. Você vai respirar menos a partir daquele dia, a partir daquele momento. Você vai respirar diferente, porque na respiração você está contendo aquela energia que esperava se expressar naquela hora e não pôde se expressar por alguma razão. O renascimento ele é muito bom para resolver esses problemas que vêm exatamente da necessidade de expressar alguma coisa que não foi possível naquela época. Então, nós contraímos isso e seguramos na respiração, e você cria um padrão respiratório diferente. A criança passa a respirar diferente. Por isso que a respiração tem tudo a ver com as suas emoções contidas. Se você tem uma respiração contida, você tem muitas emoções contidas. E como respiração do renascimento, essa é que é a sacada desse cara genial que inventou isso, né? É uma respiração circular, contínua, que não tem paradas e é relaxada, muito relaxada. Quando você faz essa respiração durante 1 hora, deitado num colchonete, numa sala com pouca luz, tocando música especial com pulsações determinadas também para ajudar isso, ou dentro de uma piscina de água quente, né? Que aí, nossa, aí é forte mesmo, porque a piscina é na temperatura do útero materno e induz rapidamente, mais a respiração, você vai resolver aqueles problemas. Esses traumas, eles virão à tona, né? Mas dentro de um contexto protegido, né, de terapia, você vai poder expressar aquilo. Por isso que as pessoas choram tanto, gritam no renascimento, né? Mas ela não tem tanto problema quanto seria se ela tivesse ou sozinha, ou não é que ela volta aquele trauma. Não, aquilo se dá de uma forma muito mais suave, porque agora ela está consciente, ela não perde a consciência, ela está consciente que aquela emoção é muito interessante, que você está respirando, uma emoção vem à tona, vem e brota, e você vê aquilo brotar e chora. E quando você chora copiosamente, né, naquele momento, muitas vezes você até vê. Ou se não vê o quadro com os olhos fechados, né, não revive aquele quadro, você lembra, você sente as emoções daquele momento
E aí, se esses terapeutas forem bons mesmo e entenderem do riscado, eles vão te instruir sobre a integração, que é o que você tem que fazer naquele momento. Aproveitar aquela emoção para integrar, não é só recordar a emoção. O renascimento é legal que ele induz a você entrar em contato com aquela emoção, mas você tem o treinamento de saber como integrar isso. E essa parte é a parte mais importante, que é a parte onde você se cura daquela emoção contida. Ele é muito bom, mas não diria que ele muda a genética. Mudar a genética não muda, né? Ele pode, eu acho que talvez nessa linha, né, que o Tista está comentando, e como a gente falou da questão do meio, quando você faz o renascimento, você muda, né? Através da respiração, através da liberação dos seus sentimentos, você muda seu mundo interno. Então, nesse aspecto, muda sua postura. Você vai mudar, de repente, a expressão do seu gene, que é o que o Bruce Lipton está falando, que é a epigenética, né? A expressão do seu gene. Né? Da mesma forma, mudar as crenças, né? O renascimento, uma coisa que a gente percebe, assim, as crenças, o tamanho do impacto emocional que você vive está diretamente associado também à crença que você introjeta. Então, se você é uma criança, viveu por que os traumas, né, acabam criando crenças muito fortes? Porque a emoção é muito forte, né, que você viveu naquele momento, aquilo ficou, né, realmente no seu corpo. E durante o renascimento, você tem uma liberação disso, né, você vive uma outra experiência, você entra em contato e integra de novo essas emoções agora de uma forma saudável e não mais, né, contida. Então, nesse sentido, eu acredito que você pode ter, sim, né, observar mudanças no seu sistema de crenças, né? Ainda mais se a gente está trabalhando a criança interna e ela está no seu sistema de crença, à medida que a gente vai curando a nossa criança também, isso vai estar afetando o nosso sistema de crenças. Sim, eu diria até que o renascimento ele vai lidar com os traumas que você tem, mas os traumas, eles foram adquiridos porque atrás já tinha uma crença. Tá? Mudar a crença é uma coisa muito profunda. Por exemplo, aquelas crianças que ficaram presas numa caverna lá, né? Nem todas ficaram traumatizadas. As que reagiram e que ajudaram os outros, aqueles que estavam à frente, aqueles que foram ativos na história, não ficaram traumatizados. E aquelas crianças que se encolheram, mas por que elas se encolheram? Porque elas já estavam presas em uma crença. Um aprendizado. Né? Isso que para nós é uma crença, é um aprendizado terrível, que ele faz com que você, não só os seus traumas, qualquer coisa que te aconteça vira um trauma, pode virar um trauma, mas é pior que isso, é muito pior. Atrai coisas ruins para você. Né? Atrai tudo de mal que tem te acontecido, com certeza é uma crença que existe ali dentro e que está fazendo aquele serviço, ela precisa ser resolvida. Porque tem o poder da nossa mente, né? Tem até um outro livro que o Tícia que está estudando ele mais agora, Você é o Placebo. Né? Então, nós temos o poder de realizar essas transformações dentro da gente, tanto emocional, física, né, emocional. Mas isso é o quê? Né? Vem do que realmente a gente acredita. E acreditar não é acreditar aqui com a mente, né? É um outro nível de acreditar. Então, quando a gente fala em crença, parece, eu creio em Deus. Se você acredita em Deus, eu acredito, mas é um acreditar aqui, na mente, não é você, porque se a gente realmente acreditasse na existência de Deus como Deus ninguém estava doente, ninguém estava, moribundo, ninguém estava chorando aí as pitangas, porque estava totalmente conectado com Ele. Sim. Né? Então, é muito importante que a gente trabalhe essas crenças para a gente também começar a perceber, se libertar, né, que nem a Denise colocou aqui, do medo que ela carrega. Por quê? Porque ainda existe internalizado crenças fortemente arraigadas de que você pode, né, desenvolver uma doença assim como a sua mãe, né, e ter todo o sofrimento. Sim.
Tá? Agora, uma coisa que eu queria, o Xissa já abriu um livrinho, eu sei que ele vai ler um pedaço, mas eu só queria colocar aqui, e chamar muita atenção, um estudo por si só não resolve, vai precisar do empenho, vai precisar da dedicação, vai precisar da vontade da pessoa trabalhar de fato aquilo que aquilo que está sendo estudado, né? Sim. Então, isso é muito importante. O impacto é muito grande, né? Quando você sabe a verdade, quando você descobre a verdade. Esse é o primeiro passo. Né? Se você não descobre isso, não tem jeito de você dar o segundo. Esse é o primeiro. Por isso que nós estamos puxando isso para o autoconhecimento. Eu acho que a primeira coisa para o buscador é descobrir isso, é saber isso. Esse aqui é o primeiro passo para o buscador e isso transforma realmente, né? Daí você vai conseguir facilmente dar o segundo, mas é preciso descobrir. E aqui tem um cientista provando para a gente, ele vai provar sobre A mais B que as coisas funcionam diferente do que nós aprendemos, né? Tem um pedacinho bem pequeno que onde eu estou, né, no finalzinho aqui, que é muito legal, ele fala assim: os maiores obstáculos para alcançarmos o sucesso e a prosperidade que tanto almejamos são as limitações programadas em nosso subconsciente. Essas limitações não só influenciam nosso comportamento, mas também determinam nossa fisiologia e saúde. Também ele percebeu que isso vai muito além do que nós imaginamos. Porque é um biólogo, a biologia, ele está falando da biologia. Então, ele vai provar para nós que nós estamos afetando não só nossa mente, não só nossa prosperidade, não só nossos relacionamentos, mas a nossa biologia. Né? Por isso que fica difícil essa pergunta, né? Será que muda a nossa genética? Né? Isso é acreditar demais na genética. E depois desse livro, eu acredito que você não fará mais essa pergunta, porque isso não tem nada de mal, não estou criticando. Nós somos assim, nós estamos tão presos na ideia de que a genética é uma coisa tão importante, né? Gastaram bilhões, né? Num projeto audacioso, né, para descobrir, porque, é claro, eles tinham certeza que após o genoma humano mapeado, nós íamos poder fazer muitas coisas, mudar tudo, né? Mas ele não deu em nada. A gente observa que as doenças são coisas que nós estamos criando para nós. E, claro, se a gente está criando, nós podemos parar de criar, não é? Aprendermos a descriar isso e começar a ter... existe essa palavra, descriar. Inventa agora. Se não tem, inventa. A Denise está falando aqui, ó. Sim, exatamente isso que eu tenho que fazer para me... sim, exatamente isso. O que eu tenho que fazer para me curar e me libertar desse medo? Tenho muito conhecimento sobre isso, já fiz vários cursos, mas não consegui me libertar. Né? Muitas vezes nós estamos esperando um comprimido, né? Nós temos essa mania. Isso tudo também é crença, Denise. A crença é maior do que você imagina. Ela não é só o medo. É uma coisa toda em volta. Nós estamos esperando um salvador. Isso é uma crença. Nós estamos esperando um comprimido de fora, um remédio que vem. Isso é um absurdo, que alguma coisa de fora vai curar o dentro. Não vai, é impossível, não tem como. Eu complementaria também falando para a Denise, né? Que vocês vão começar a perceber, por isso que esse estudo é importante, quando a gente começa a entender o que são as crenças, a gente vai perceber que aquilo que a gente falava que era verdade, na verdade não é verdade nada. Né? É uma crença. E a partir do momento que a gente percebe que é uma crença, a gente vai poder o quê? Questionar, porque verdade é inquestionável, certo? Verdade a gente não questiona, verdade mesmo. Né? Mas acredita, a gente fala que acredita é da boca para fora. A gente tem que começar, de fato, a ver as crenças que estão por trás desse medo. Isso.
né? De você e aí, a partir do momento que você vê essas crenças, você vai começar a questioná-las e você vai perceber que isso não é verdade. Então, ó, um passo muito importante é a gente se desapegar das nossas crenças. A gente está disposto, e isso dói, viu? Isso dói, isso é difícil. Por isso que é o remedinho amargo, né? Que muita gente não imagina como é que eu vou me desapegar, porque isso é verdade, né? É verdade. E se eu ficar sem essa verdade, quem que serei eu? Como é que eu vou viver nesse mundo? Eu vou ficar perdido, porque, né, mesmo que seja uma boia cheia de espinho que me machuque, eu sei que eu me agarro a ela porque eu acredito que essa boia que está me sustentando, né? Então, isso é muito importante, É mais pessoal, profundo do que a gente né? É imagina. muito mais profundo. Então, às vezes a gente vê que a questão das crenças está até de uma certa forma banalizada, né? Porque associa muito a questão da PNL, né? A gente fala, crença limitante, então o pessoal que, né, associa com a mente, mas não é só isso, não. A crença, ela é energética, né? Ela está em todo lugar, ela está no seu corpo inteiro, ela está na sua mente, ela está em você, né? Assim, então a gente vai precisar realmente entender isso, Sim, desconstruir tudo sim. isso. Porque a gente estava falando sobre, nos nossos vídeos anteriores, né, nós falamos muito na Semana do Despertar, falamos muito do estado de presença, né, da importância disso, e depois a gente vem estudando, e o SBL, a gente vem notando que, puxa, como que a pessoa pode ter um estado de presença se ela está tão presa em crenças, né? Não consegue. Então, nós voltamos um pouquinho, e esse é o estudo que nós achamos que vai fazer um efeito muito bom. Sim. E depois tem mais, né? A gente tem muita coisa que a gente gostaria de falar para vocês, mas certas coisas a gente nem pode falar aqui sobre doenças, né? Sobre saúde física, descobertas que nós fizemos fantásticas, que hoje a gente tem uma saúde incrível, graças a Deus, né? E a essa nossa pesquisa, mas que nós nem podemos falar aqui. Isso só em grupos privados mesmo, porque senão derruba na hora, né? Derruba na hora. Bom, acho que a gente não tem mais perguntas. Acho que tá bom. Então, só recapitulando, tá? Segunda-feira, dia 24, nós vamos começar o estudo, enviando uns materiais para você. No dia 25, nós vamos fazer a live, onde você pode trazer as suas dúvidas, seus questionamentos ou perguntas, né? Enfim. No link, desculpa, na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no grupo de estudo, se você ainda não entrou. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link com as pessoas queridas que você acha que pode se beneficiar, sabe, desse estudo. A gente está também agora com presença no Instagram, finalmente esse ano, né? A gente está no Instagram, se inscreve no canal, né, aqui do Transforme-se, aperta o sininho para receber os avisos dos vídeos que a gente colocar, tá bom? Quem está aí? O Marcos Vinícius. Ah! Muito bem, parabéns. Nós gostamos muito do Marcos Vinícius. Isso. Ele está perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar Vinícius, gravada. vai ficar sim. Tá bom? Tá? Então, Então é isso, grande abraço para todos vocês. Que a luz ilumine o caminho de vocês. Tá, um grande beijo, uma ótima semana. Vou encerrar a live.